Irmãos, estamos estudando o Evangelho de Marcos. Vamos retomar o Evangelho de Marcos. Que gostoso que é ler, estudar, mergulhar, se aprofundar e pensar nesse Evangelho que fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que começa o Evangelho: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é interessante que o único que reconhece que é o Filho de Deus no Evangelho, que usa essa expressão, é o soldado romano, quando ele viu Jesus pendurado na cruz, né? Vamos lá para Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, e nós vamos ler alguns versículos, um trecho. Eliane, já falamos em você aqui, tá bom? Estava aí? Estaremos orando pelo irmão aí. E diz o versículo, vamos a partir do versículo de número 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Difícil explicação desse versículo. Pode se referir à conversão, pode se referir a algumas outras atribuições, mas o que nós achamos que seja justamente a transfiguração. Na transfiguração, Jesus vai mostrar o poder e o reino de Deus. Então, o que vem a seguir é o que Jesus está falando no versículo 1. Versículo 2: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Pareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. E então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Porém não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. De seguida veio uma nuvem que os envolveu e deram uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Eu gostaria de ler ainda o mesmo relato em Lucas, para nos trazer alguns acréscimos. Evangelho de Lucas, agora capítulo de número 9 também, versículos 28. Cerca de 8 dias depois da proferidas essas palavras, vocês notem que Mateus fala 6 dias, Marcos fala 6 dias, porque ele não contou nem o dia do acontecimento, nem o dia até o dia previsto das palavras de Jesus até o acontecimento. Lucas conta, por isso que fala: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ela estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. E enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, ou meu filho eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentro da multidão surgiu um homem dizendo: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é único. O espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra. Convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o terem quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E diz Jesus:
no versículo de 41. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, te louvamos porque a tua palavra registra esse evento tão precioso da transfiguração. Queremos que nessa noite a tua palavra fale conosco. Teu Espírito Santo possa ungir cada coração e trazer luz, entendimento e compreensão. Se existir pessoas nessa sala que não sejam convertidas, que nessa noite possam se entregar a Jesus. Se existem pessoas nessa sala que estão fracas na fé ou desanimadas, que nessa noite se fortaleçam. Se existem pessoas que estão desistindo de uma vida com Deus, que nessa noite, ó Deus, possam se aproximar arrependidos de Ti. Abençoa essa igreja e glorifica o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa semana na Laura tem provas. Vai começar com uma boa notícia, né? Uma das provas é de filosofia. E quando se estuda filosofia, a gente vê lá os resumos deles. Muitos filósofos. É Platão, é Sócrates, é Artaxerxes, não, né? Mas temos, falo mais alguns aí. Quem? Aristóteles, é bacana, Aristóteles. E eu vejo às vezes o resumo dos meus alunos, eles ficam estudando na minha aula filosofia, dá até dó, né? E um fala que o homem veio do fogo, outro fala que veio da água, e um fala que não sabe de onde veio, e outro fala que a essência da matéria é o ser, ou o ser ou não ser. Eu acho interessante, tenho até dó dessa criançada, né? Estudar filosofia, muitas vozes. São muitas vozes realmente falando com essa criançada. E um deles se chama Auguste Comte, ou Comte, não sei como se pronuncia, um francês, depois do iluminismo. Ele fala que na vida antigamente tinha essas explicações de Deus. Um raio, uma chuva, um trovão, uma planta, é Deus quem dá. Depois ele falava que essa explicação teológica não é mais aceita. E ele falou isso logo depois da Revolução Francesa, né? Bobagem, explicação teológica. Depois é a explicação que ele chamou de uma explicação transcendente, metafísica, que também não adianta querer explicar, só aceite aquilo que é explicável, só que a ciência pode comprovar. Esse Caio Conte na prova de quarta-feira, né? Ele dizia o seguinte: se a ciência descobre algo, então tudo tem que ser explicado pela ciência. E gostaria de dizer que se Auguste Comte lesse essa história da transfiguração, ele jamais aceitaria. Estamos diante de um evento sobrenatural, um evento transcendente, espiritual, que a ciência não explica. Poderíamos dizer para a filosofia que a ciência não explica o que é vida. Então, você fala que só pode aceitar o que é ciência, e a ciência não consegue explicar a vida, então você não deve aceitar a vida. Poderíamos ir mais longe. Memória, dá para explicar cientificamente o que é memória? Sueli, tem muita coisa na memória, mas nem tudo. Por que ficamos com alguma coisa na memória e nem tudo na memória, né? O que é memória? Ciência explica? Não explica? E existe? Existe. Então, na verdade, a filosofia, ela não tem, na verdade, respostas para nada. E nós vemos aqui como nós temos muitas vozes a confundir esses jovens. Nós temos jovens a confundir a sociedade. Quem liga a Globo News ali vai ouvir que é vozes de sábios, professores, especialistas, colunistas, comentaristas, analistas, e vai vai aumentando o leque ali. Gurus religiosos, hoje está em moda personal trainers, né? Temos como chama aqueles que tem no YouTube e que auxilia as pessoas? Coaching, personal trainer para ginástica, né? Temos os coaching ali, na verdade, esses coaching, eles entendem tudo. Eu tive o privilégio de ser convidado para assistir um coaching. Eu nunca vi a maior encebação na minha vida. Ele fez toda a apresentação, um espetáculo na frente, e depois ofereceu quem queria ser coach igual a ele, né?
pagaria um bom dinheiro lá. E ele contou que hoje não dá palestra por menos de 12 mil reais, né? Quem quer ser? Levante a mão. Segurei a mão da Elaine, quase que ela queria me levantar. E vozes falando que pena, um monte de gente lá na frente, pagando um bom dinheiro, mais de 2 mil reais para fazer um curso com ele, para ser também coaching. E temos celebridades e temos muita gente falando, muitas vozes. E a pergunta que o jovem pode fazer: existe uma voz confiável? Quem que eu ouço no meio dessa confusão filosófica, nessa confusão de vozes que ouvimos na sociedade? Existe uma voz que dá para confiar? A sorte está lançada, façam suas apostas, escolha alguém e seja feliz. Queria dizer que a transfiguração é um redirecionamento da vida, aponta para um caminho. A transfiguração traz uma voz, e a única voz confiável é quem devemos ouvir. O título da mensagem de hoje, vamos voltar para Marcos capítulo 9, é Ouvindo a Jesus para abençoarmos os vales. Ouvindo a Jesus para abençoarmos os vales. A transfiguração é um evento narrado nos 3 evangelhos sinóticos. E na verdade, quando você vê aqui no evangelho de Marcos, está mais ou menos fazendo uma divisão. Até a transfiguração, Jesus trabalhando, Jesus ocupado, Jesus curando, Jesus fazendo atividades. A partir da transfiguração, nós vemos Jesus indo para a cruz, Jesus indo para Jerusalém. Jesus, na verdade, está agora se preparando para a sua reta final. Então nós podemos pensar, qual seria a revelação que temos aqui na transfiguração? Rapidamente, não posso voltar ao assunto. 3 pontos são importantes. Quem é Jesus? Segundo ponto, a glória de Jesus. E o terceiro ponto, ouvindo a Jesus. Quero dizer para você, jovem, quero dizer para você que tem dúvidas na vida, tem muitas vozes aí querendo te iludir, muitas vozes querendo te enganar. Mas quando você descobre na transfiguração quem é Jesus, quando você descobre a glória de ser Jesus, e quando você ouve a Jesus, você vai derrubar toda a filosofia por terra, você vai derrubar toda a religião por terra, você vai derrubar toda a psicologia, todo analista, todo colunista, todo coaching por terra, e você vai descobrir que a verdade está só em Jesus. E por isso ele disse para uma mulher que estava muito confusa sobre o rumo da sua vida. Ele diz: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jovem, quando você ouve a Jesus Cristo, você vai entender porque é filosofia, você vai entender porque coaching, você vai entender porque religiões, você vai entender porque tudo que é ensinado na escola é uma tentativa de te afastar de Deus. São vozes da confusão. Esse é o objetivo de Satanás. E é por isso que a transfiguração, ela pode trazer para nós a única voz a ser ouvida. Eu começo no primeiro ponto da revelação da transfiguração. Quem é Jesus? Note onde Marcos insere a cena da transfiguração. Capítulo 8, se você voltar ali, Pedro havia feito uma confissão maravilhosa no versículo 29. Jesus havia perguntado: quem dizem que eu sou? Um João Batista, outros Elias, outros profetas. E tu? Pergunta Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. No Evangelho de Lucas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note a revelação de Pedro. A transfiguração vai confirmar isso. Mas continua ainda no capítulo 8, Jesus prediz sua morte e ressurreição no versículo 31. Então ele vai dizer que o Filho do Homem vai para Jerusalém, é necessário ser esbofeteado, ser maltratado, vai ser entregue e vai morrer. Então, antes da transfiguração, o Filho de Deus vai morrer. E depois da transfiguração, eles descem do monte para o vale, e é uma batalha espiritual, e vocês vão ver logo imediatamente ali dessa batalha, essa luta espiritual, um jovem possesso.
Um jovem endemoniado desde a infância. Isso aqui é assunto para domingo que vem. Desde até a infância. E esse jovem, os discípulos não conseguem expulsar o demônio desse jovem, e Jesus entra nessa batalha. Portanto, vocês veem que a transfiguração está inserida entre quem é o Filho de Deus, quem é Jesus, e a batalha espiritual onde Jesus é vitorioso. Jesus tem poder sobre o mal. Jesus tem poder sobre os príncipes dos demônios, tem poder sobre Satanás. Portanto, a transfiguração nos revela quem é Jesus. Vocês vejam, Jesus é o Deus encarnado. A transfiguração vai reafirmar a confissão de Pedro: tu és o Filho de Deus. A transfiguração vai mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi até aquela cruz do Calvário. Ele é o servo sofredor do capítulo de Isaías 53, o servo que vai até a cruz em troca da vida da humanidade. Vocês vão ver que a transfiguração revela essa declaração de Pedro. Vocês vão ver que a transfiguração vai mostrar que se Jesus é necessário que o Filho de Deus padeça, para que ele realmente mostre o seu poder, mostre o seu domínio. Portanto, a revelação que nós encontramos na transfiguração sobre a pessoa bendita de Jesus. E é por isso que na transfiguração ouve-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado. Portanto, quem é Jesus? É o Filho amado de Deus. Abra suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E Paulo vai fazer uma declaração grandiosa. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. O que a transfiguração revelou, Paulo cantou aqui em capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, portanto, a transfiguração mostrando quem é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, o soberano, que deve ir à cruz, que deve sofrer, que deve morrer, para que ele realmente assuma uma posição inigualável, uma posição sem igual, uma posição de um dia todos os filósofos, todos os políticos, todos os religiosos, todos os ateus irão dobrar o joelho juntamente conosco e reconhecer que Ele é Senhor. Nós já o reconhecemos agora, mas o mundo ainda não reconhece. Mas um dia, na vinda da glória de Jesus, vão reconhecer quem é esse Jesus, e a transfiguração nos revela isso. Então, essa revelação de quem é Jesus, onde é uma cena incomum, uma cena rara, uma cena transcendente, uma cena espiritual, está confirmando a afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está confirmando que Jesus dissera: o Filho do Homem vai para Jerusalém para sofrer e morrer naquela cruz do Calvário. E ao mesmo tempo está colocando forças no Filho. Nessa revelação de quem é Jesus, o Pai está nutrindo o Filho para que ele possa ir confiante até Jerusalém. Então, quem é Jesus? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus que vai a Jerusalém morrer e sofrer em favor de cada um de nós. Segundo ponto, o que a transfiguração nos revela? Ela nos revela a glória de ser Jesus. A transfiguração revela essa glória excelsa, essa glória sem igual. Jesus é o Deus eterno. Ele é Deus criador de céus e terra, de todo o universo. É um Deus cheio de glória, cheio de luz. Só que quando Ele se encarna, o que acontece? Essa glória ela é ofuscada. Essa glória ela é compartimentalizada na carne. Se Jesus é em glória, nenhum de nós conseguiríamos permanecer na presença de Jesus. A sua glória é excelsa, a sua glória é sem igual. Quando homens de Deus viram anjos, caíram por terra.
E Jesus, a sua glória, ele se encarna, encobre. É até bonito que quando a gente lê esse trecho, fala que uma nuvem os envolveu. Essa palavra envolveu no original, mesmo usada em Lucas 1, quando o poder do Altíssimo envolve Maria, encobre Maria. Ou seja, Jesus teve que ter a sua glória envolvida. Para quê? Para que ele pudesse estar entre os homens. Então, no momento da anunciação, quando Maria concebe Jesus pelo poder do Espírito Santo, ela é envolvida pelo poder do Altíssimo. A mesma palavra dizendo aqui que uma nuvem os envolveu. E é maravilhoso nós sabermos que esse Jesus tem toda a glória de Deus. E ele só pode morrer naquela cruz porque ele é o próprio Deus encarnado. Por favor, alguém abre Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. E vocês vejam aí uma revelação magnífica do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1. E eu gostaria que alguém lesse os versículos 1, 2 e 3. Quem achou pode ler Hebreus 1, versículos 1, 2 e 3. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, este foi por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que é Deus e que, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso do céu. Amém. Diz o versículo 3: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo foi à cruz e morreu por nós, porque ele tem toda a glória de Deus. Então esse Jesus, que foi como um cordeiro manso, é o próprio Deus encarnado. E ali no monte da transfiguração, ele revela um pouco da sua glória. Ele mostra um pouco dessa glória para Pedro, Tiago e João. Ali aparece Elias, ali aparece Moisés, e ali ele pode mostrar um pouco dessa glória. Meus amados, como é maravilhoso nós imaginarmos que esse Jesus que foi à cruz e morreu pendurado na cruz, zombado, cuspido, esbofeteado, é o Rei do Universo, revestido de poder e de glória. O Salmo de número 24 faz uma encenação maravilhosa de uma procissão, e daí faz uma pergunta: quem é o Rei da Glória? E o que o salmista responde? O Rei da Glória, quem é? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Portanto, nós podemos ver que Jesus Cristo, ele tem toda a glória, e essa glória é manifestada na transfiguração. Esse cordeiro manso que morreu na cruz virá em breve com poder e toda a sua glória para estabelecer o seu reino. Portanto, quando nós olhamos a transfiguração, nós contemplamos a glória de Jesus, nós adentramos a glória de Jesus, e quando essa glória toca o nosso coração, nós não temos absolutamente nada a temer, nós não temos absolutamente nada a ficar desconfiados. Nós vamos entender que essa vida na qual passamos, nada supera a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja como diz Paulo, né? Qualquer coisa que tenhamos que enfrentar, espada, nudez, fome, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque junto com esse amor existe uma glória inigualável. Abram suas Bíblias em João capítulo 17, uma oração relatada por Jesus Cristo na sua íntegra. Evangelho de João capítulo 17. Na última noite que Jesus estava na terra, ele levanta os olhos aos céus e diz no versículo 1: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E ele diz, versículo 4: eu te glorifiquei na terra. Versículo 5 de João 17: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, ele encapsulou a sua glória, ofuscou a sua glória, revelou um pouco no monte da transfiguração,
se escondeu e foi para a cruz. E agora ele pede novamente essa glória. Versículo de número 22 diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Todo crente hoje consegue receber a glória de Jesus, não na sua extensão, mas nós já recebemos a glória de Jesus. Ele nos transmite. E 24, nas declarações mais contundentes de Jesus: Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste. Nós, crentes aqui da igreja da Visconde, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Note que Jesus faz uma oração maravilhosa, dizendo que ele já transmite essa glória. Todo crente já desfruta dessa glória. Todo crente já tem os raios dessa glória no seu coração. Mas Jesus orou: eu oro para que de onde estiver, todos eles estejam, para que vejam a minha glória. Meus amados, vocês têm buscado a glória de Jesus ou a glória desse mundo? Se você liga a televisão ou entra na internet, você vai ver como as pessoas buscam a glória desse mundo, o louvor desse mundo, o aplauso desse mundo. Ontem fiquei estupefato quando um irmão falou que o Neymar, quando faz uma postagem no Instagram, segue o Neymar? Diz que em poucos minutos tem mais de 1 milhão de visualizações. É verdade isso? É? Oi? Muito mais. Diz que o Messi também, quando coloca qualquer foto, tem muitas, em poucos minutos, muitas visualizações. Então, o mundo busca a glória do mundo, e nós temos que buscar a glória de Jesus. Essa vale a pena, essa traz alegria. Meu irmão, minha irmã, você tem buscado a glória de Jesus? Você ora pela glória de Jesus? Você tem visto a glória de Jesus? Você desfruta e se alegra na glória de Jesus? A transfiguração trouxe não somente quem é Jesus, dando forças para Jesus. A transfiguração não somente trouxe a glória de Jesus, mas também revelou essa glória de Jesus para cada um de nós. E o terceiro e último ponto: a transfiguração, ela chama os discípulos para ouvir a Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Revelou quem é Jesus, mostrou a glória de Jesus, só que ela faz um chamado: venha ouvir a Ele somente. Volte aqui ao nosso texto. Quem subiu ao monte da transfiguração? Dona Edna, vamos ver se a senhora estava atenta. Quais os 3 discípulos que subiram ao monte da transfiguração? Se eles errar, não tem problema, viu? Pedro, Tiago e João no barquinho, é isso? Só que agora não no barquinho, estão no monte. Pedro, Tiago e João, 3 escolhidos de Jesus. Se você for para Marcos 5, quem subiu no quarto da filha de Jairo com os pais? Pedro, Tiago e João. Ali eles viram o sofrimento. Eles viram ali aquele Deus que é um Deus que cura o sofrimento. Quando você vai, por exemplo, aqui em Marcos capítulo 9, eles viram o Jesus que é soberano. Errei, Marcos capítulo 5, eles viram Jesus Salvador, um Jesus que salva diante de uma situação de sofrimento. Aqui em Marcos capítulo 9, eles viram Jesus soberano. E lá em Marcos capítulo 14, eles sobem a oração de Getsemane. Quem está junto? Pedro, Tiago e João. E eles veem o Jesus sofredor. Então eles têm o privilégio de ver o Jesus Salvador em Marcos capítulo 5, o Jesus soberano em Marcos capítulo 9, e o Jesus sofredor lá no monte Getsemane, ali em Marcos capítulo de número 14. Contemos aqui para Marcos capítulo 9 os 3 mais próximos de Jesus. Jesus amava mais os 3? Não, Jesus amava todos igualmente, mas esses 3 eram mais íntimos. E o Salmo 25 diz, versículo 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Grife esse versículo, Salmo 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Quanto mais íntimos, mais próximos. Quanto mais próximos, mais vislumbre da glória de Jesus. E nós aprendemos, não em Marcos, mas em Lucas, que Jesus sobe ao monte para quê? Ele sobe ao monte para orar. Era o prazer de Jesus, era a felicidade de Jesus, era a alegria de Jesus. Ele sobe ao monte para orar e leva os 3 mais íntimos. Só que os 3 dormem. Os 3 estão premidos de sono. E Jesus ora. E eles quase perdem o espetáculo da transfiguração. Certamente não perderam, porque a luz pôde despertá-los. E aqui eu pergunto para cada um de nós, nós temos subido ao monte para buscar a Deus? Não o monte físico, o monte geográfico, mas o monte do nosso quarto, o monte do nosso aposento, diariamente, para buscar a Deus em oração. Para Jesus isso era uma alegria, e para nós tem sido uma alegria subir ao monte diariamente para orar? Ou será que nós somos dominados constantemente pelo sono? Nós temos prazer na oração? Temos alegria na oração? Nós temos diariamente buscado o nosso Deus em oração, e a oração nos tem alegrado? Meus amados, nós precisamos diariamente subir esses montes de oração. Precisamos diariamente estar em contato com Deus em oração, não por uma mera obrigação, mas sim por alegria, um prazer. Jesus era feliz. Não houve homem tão feliz quanto Jesus, e não teve 1 milhão de seguidores no seu Instagram, mas Jesus foi ungido com óleo de alegria. O que ele tinha? O prazer na oração, uma vida de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz que ele levantou-se alta madrugada e retirou-se ao lugar deserto, onde ele orava. Acho que é o meu versículo predileto de Marcos. Eu gostaria de um dia de ver Marcos 1, 35. Só que Pedro está aterrado, assustado. Ele acorda meio sonolento. Jesus, se queres, faremos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés. Moisés representa toda a lei do Velho Testamento. E outra para Elias, representando os profetas do Velho Testamento. Faremos 3 tendas. Ele coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. E quando ele fala isso, diz os evangelistas, sem saber o que dizia, o que acontece? Tudo se desvia. E os 2, Moisés e Elias, também já não mais estão ali, e só fica Jesus. E a voz diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Jesus está querendo, o que Deus está querendo dizer para nós na transfiguração? Ele é único, não tem igual. Jovem, não tem filosofia, não tem filósofo, não tem religião, não tem igreja, não tem dinheiro, não tem glória do mundo que se compare a Jesus Cristo. Ele é único, ele é igual, ele é soberano. Eu queria rapidamente fazer um exercício com vocês, comparando o que Pedro fez, Moisés, Elias, com Jesus Cristo. Por 2 vezes Jesus foi aclamado pelos céus com a voz: esse é o meu filho amado. Quem se lembra qual foi outra vez? Parabéns, nota 10. Filho do Alexandre não vale, né? Nota 10 no batismo. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem sinto alegria. E agora na transfiguração, tá certo? 2 vezes, interessante. Na primeira, no batismo, Jesus foi destacado entre os piores homens, prostitutas, cobradores de impostos, que vinham ali para serem batizados. E agora Jesus é elogiado entre os melhores homens, Moisés e Elias. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, né? Boa. Irmãos, só uma rápida comparação. Moisés e Elias, homens de montanhas. Quando Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos? Monte Sinai. Estava lá, Êxodo capítulo 20. Quando Elias venceu os profetas de Baal? Monte Carmelo.
E onde Jesus está agora? No monte. E os dois falavam com ele. Os dois estavam ali junto com Jesus, falando da sua partida. Não falavam dos 10 mandamentos, não falavam da vitória sobre os 450 profetas de Baal, mas falavam sobre Jesus. Os 3 homens de montanhas, e ali Jesus é único, é superior. Segundo ponto, os 3 tiveram que controlar poderosas águas. Moisés usou o que para abrir o mar vermelho? Uma vara. Elias usou o que para repartir no Rio Jordão? Fala alto. Uma capa. E Jesus não precisou nem vara, nem capa, mas simplesmente a sua voz. O mar já se acalmou e os ventos cessaram. Terceiro ponto, a saída do mundo foi surpreendente. Como Moisés morreu? No alto de um monte. E onde ele foi enterrado? Ninguém sabe. A sua sepultura foi providenciada por Deus. Onde Elias morreu? Ele não morreu. Ele foi trasladado, arrebatado vivo para os céus em carruagem de fogo. Olha que interessante. O nosso Jesus morreu como Moisés, numa montanha. Morre no monte, ali nesse monte. E ele, sua sepultura é preparada por Deus, junto com os ricos. E ele é levado aos céus pelo poder de Deus. Maravilhoso. Ele assume os outros 2 na pessoa dele. Ele é único, ele é soberano, ele é sem igual. Diante das lutas, quarto ponto, diante das lutas, Moisés em Êxodo em Números, capítulo 11, não aguentava mais. Ele olha para Deus e diz: Deus, chega, isso é pesado demais para mim. Cheguei no meu limite, não aguento mais. Elias, lá em Reis, ele está no fundo de uma caverna. Quem se lembra o que ele diz? Basta, eu quero a morte. Vocês se lembram? Elias no fundo de uma caverna, para quem estiver anotando, 1 Reis capítulo 19, fugindo da rainha Jezabel, que ele diz: quero a morte, não aguento mais. Jesus também, diante do seu maior sofrimento, sua maior angústia, ele não perde a morte, mas ele dá a vida. E o que ele diz? Está consumado. Ele é único, ele é soberano, ele é maior do que Moisés e do que Elias. Finalmente, as vidas dele. Moisés trouxe a lei para o povo, ensinou a santidade de Deus. Elias trouxe, combateu a idolatria, ele trouxe a voz de Deus. Mas Jesus é o próprio Deus Santo encarnado, se revelando para todos nós. É o Jesus que traz salvação, justificação e glorificação para cada um de nós. Por isso, meus amados, que Deus no meio da nuvem diz: a Ele ouvi. Note que Deus não se concentrou na experiência, Deus não se concentrou na visão. Muitos se gloriam na experiência. Eu vi anjos, eu subi no monte, eu vi fogo. Não, Deus se concentra aonde? Na palavra de Deus. A Ele ouvi. Então todas as vozes caem por terra, porque Jesus é o caminho. Meus amados, vocês reconhecem que Jesus é único? Vocês reconhecem que não há outro igual a Jesus? Você reconhece que Jesus ele é soberano, maior do que tudo, maior do que todos? O Deus encarnado, cheio de glória, que deu a sua vida em favor de cada um de nós? Você tem prazer em ouvir a Jesus Cristo? Você tem prazer em abrir a palavra de Deus diariamente e gastar um bom tempo lendo a palavra de Deus? Meus amados, leiam a palavra de Deus. Meus amados, gastem tempo com a palavra de Deus. Igreja da Rua Visconde, leiam a Bíblia todos os dias. Meus amados, gostaria de pedir de coração que outras vozes estão tomando conta dos nossos filhos. Outras vozes estão ali bombardeando a cabeça dos nossos filhos. O que nós precisamos? Abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus com os nossos filhos. A Ele ouvir. Famílias da igreja, da casa de oração, o diabo está atacando suas famílias, cada uma das nossas famílias, de uma maneira assustadora. O diabo está entrando 24 horas por vários canais,
E é por isso que a transfiguração dá um alerta para nós. Quem é Jesus, o Deus encarnado? A glória de Jesus que nos traz salvação, a glória de Jesus que nos traz poder. E por isso que a transfiguração diz: a Ele ouvir. Só podemos ouvir a Deus abrindo a palavra de Deus. E o que eu gostaria de pedir e implorar para cada uma das famílias: voltemos à Bíblia, voltemos à palavra de Deus, abrir com os nossos filhos. Me preocupa muito, mas muito mesmo, porque todos os nossos jovens, ou quase todos, eles têm grande interesse pelo que o mundo oferece. Os amigos lá da escola ouvem músicas do mundo, cantam músicas do mundo, participam dos shows do mundo, e os nossos filhos também recebem isso. Eles aprendem sobre ideologias do mundo, filosofias do mundo. Só uma maneira de combater isso: a Ele ouvir. Abram a palavra de Deus e leiam com seus filhos diariamente, para que nenhuma outra voz se eleve, mas aumente a voz de Jesus Cristo. Leia de coração aberto, ela traz luz. Portanto, a transfiguração nos ensina sobre a glória de Jesus, sobre quem é Jesus, sobre a glória de Jesus e ouvir somente a Jesus. Vamos concluir? Qual a conclusão que nós trazemos disso tudo? Quando eles viram aquilo, a visão desapareceu, Pedro igualou Jesus a Moisés e Elias, e Deus chamou a ele ouvir, e deles descem do monte, querendo saber se Elias viria ou não. Mas eu desço lá no vale, e ali no vale está tendo uma grande discussão, porque os discípulos não conseguem expulsar o demônio de um jovem. E daí, quando Jesus chega, o pai pede por amor se Jesus pode expulsar os demônios daquele jovem. E Jesus mostra o seu poder, mas antes de expulsar, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando vos sofrerei? Eu queria dizer, meus amados, que seria bom permanecer no monte. Seria bom permanecer vendo a Jesus, recebendo a glória de Jesus, o poder de Jesus. Seria bom estar ali no monte, mas nós precisamos de ser no vale. E o vale é justamente o nosso comércio, o vale é o nosso escritório, o vale é o nosso consultório, o vale é a faculdade, é o colégio, o vale é a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança. Eu queria dizer que o monte da transfiguração nos traz graça, nos traz força, nos traz poder, para que a gente desça do vale, aos vales, e ali possa expandir o poder e a glória de Jesus Cristo. Meus amados, precisamos diariamente subir aos montes, para receber de Deus, para depois descermos aos vales, e espalharmos esse poder de Deus para o mundo necessitado. Nós precisamos receber dessa graça de Deus, para fortalecidos, poder levar essa graça, esse poder, essa majestade às pessoas que estão nos vales. Temos muitas pessoas morrendo nos vales, e eles precisam de salvação, precisam da palavra de Deus. Só vamos conseguir se estivermos com eles no alto do monte. Que a transfiguração nos transforme. A palavra transfigurar significa transformar. Que o monte da transfiguração possa transformar as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente desça aos vales e leve essa mensagem a cada um deles, e que a gente saia fortalecido e possa também ser vitoriosos em nossas vidas espirituais. Que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada um de nós, reconhecendo quem é Jesus, a glória de Jesus, e ouvindo somente a Jesus. Que assim seja. Amém.